Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Com certeza, já nos perguntamos, por que existem tantas dores no mundo em que vivemos? O ser humano sofrerá pela eternidade? Como posso auxiliar um irmão em sofrimento? Na entrevista de hoje, abordaremos a temática Compreendendo a Dor Humana, que é tratada no livro Compreendendo a Dor Humana, uma proposta de tratamento espiritual na Casa Espírita. E para conversar conosco, convidamos Renato Luiz, do Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Marli. É um prazer estar novamente com vocês. Renato, o que aborda o livro Compreendendo a Dor Humana, uma proposta de tratamento espiritual na Casa Espírita, e o que é o tratamento espiritual? Marli, a humanidade atravessa, como sempre, momentos de aflição e é oportuno que nós tratemos deste assunto à luz do Espiritismo. Jesus, quando esteve entre nós, sabendo dessa necessidade que a humanidade tem, da evolução e da compreensão das coisas, mas também sabendo da nossa capacidade ainda infantil na compreensão delas, nos trouxe uma revelação e prometeu para o futuro o Consolador, que seria o Consolador, aquele prometido, o advogado de todos nós, o Paracleto da humanidade. Em razão disso, nós tivemos o advento do Espiritismo no século XIX e o livro, então, Compreendendo a Dor Humana, que é essa obra que nós temos na mão, é um compêndio de fragmentos da revelação espírita, trazendo a abordagem deste tema sobre a dor, sobre o sofrimento, o que significa, qual a razão, qual o motivo. Nós temos aqui em ordem alfabética de Amélia Rodrigues até Ivone do Amaral Pereira, passando por André Luiz, pela codificação kardeciana, por Divaldo Pereira Franco, todas as obras que foram possíveis ter acesso, trazendo essas noções para que nós pudéssemos ter reunidos num compêndio apenas um ensaio, né, sobre esse tema que é muito importante, da dor humana. E o tratamento espiritual é uma terapêutica que podemos buscar na Casa Espírita. Sim, levando em consideração então que nós sabemos desde a época de Jesus que nós não somos corpo, nós somos espírito, nós precisamos também, da mesma forma que é aconselhável que procuremos o aconselhamento médico para que a gente pudesse se tratar ou prevenir dos problemas físicos, é aconselhável que nós procuremos tratamento para o ser que somos. O tratamento espiritual, então, vem atender essa necessidade de todos nós. Não substitui tratamento médico algum, né? Mas apenas nos esclarece qual é o fator preponderante do problema da dor na nossa vida e como enfrentá-lo. Renato, o primeiro capítulo deste livro trata da felicidade como destinação de todas as criaturas. Isso realmente é verdade? Iremos todos alcançar a felicidade um dia? Parece um contrassenso, né? A gente vê o mundo na visão se a gente tivesse a condição de tirar uma fotografia, uma radiografia da sociedade hoje, a gente poderia até dizer que a coisa está se agravando, está piorando. Como que a gente, então, defende que a felicidade é uma questão que todos nós iremos alcançar? O próprio Kardec menciona no Evangelho segundo o Espiritismo que, via de regra, todas as humanidades, todas as épocas, a humanidade se lançou à procura dessa felicidade de forma frenética e raramente nós conseguimos alguns instantes de felicidade, né? E André Luiz, inclusive, diz para nós que é um hábito infeliz a gente não querer sofrer. Só que essa visão dos dois baluartes da humanidade é exatamente desse fragmento, levando em consideração a Terra como um planeta em evolução. Nas 5 categorias que Kardec menciona da existência dos mundos em evolução, a Terra está ali qualificada como o segundo degrau apenas, né?
depois do mundo primitivo, o mundo de expiação e prova. Então é natural que num mundo onde se desconheça tantas coisas como nós desconhecemos, o sofrimento venha como consequência desses erros, desses equívocos, né? Também, nós vamos discutir mais adiante, tendo um motivo, um porquê das coisas. Renato, então, é um determinismo divino que nós sejamos felizes. Ah, muito bem. É uma ideia que nós conseguimos captar da revelação espírita, que nós temos dois princípios que dirigem a vida de tudo no universo. O primeiro deles é o determinismo divino. E um dos determinismos divinos, são vários, né? É da felicidade plena, da consciência plena, do amor pleno, de toda a possibilidade de evolução que o ser, não sendo Deus, pode alcançar. E o outro princípio é da livre determinação individual. Ou seja, nós estamos sujeitos ao determinismo divino, mas nós temos o livre-arbítrio que vai determinar o tempo e o modo como nós alcançaremos essa felicidade plena. Então Deus nos respeita no nosso tempo, no como e na nossa vontade para a gente alcançar essa felicidade, mas ela é fatal, ela vai se operar. Renata, então, por que as criaturas sofrem tanto? É a pergunta que não quer calar, né? Por que nós sofremos tanto? Meus irmãos, o sofrimento nada mais é do que o efeito. O sofrimento não é causa, o sofrimento é um efeito. Logo, ele é proveniente de um resultado, de uma ação ou de uma omissão que eventualmente nós tenhamos feito. Nesse particular, então, nós vamos ver que para a humanidade o sofrimento não é uma coisa ruim, a dor não é uma coisa ruim. O lado psicológico, inclusive, a providência divina nos propicia a dor, o sofrimento, para nos avisar que nós estamos tomando um procedimento equivocado. Ela nada mais é do que um aviso. Note bem como a natureza nos favorece essa condição a todo instante. Quando nós temos uma criança com uma dor no abdômen, uma febre, um incômodo qualquer, ao invés de maldizer essa dor ou essa febre, aquele que conhece, por exemplo, um profissional do ramo, ele sabe que aquilo ali é um aviso que o organismo está dando, que algo está errado. Se não tivesse a dor neste caso, provavelmente nós poderíamos chegar, às vezes, a perder o próprio organismo físico por uma deficiência generalizada do organismo. Então, a dor, nesse ponto de vista, ela vem nos avisar que é necessário mudanças. Mudança de rumo, serve para que a gente possa raciocinar, para buscar alternativas de saída. E a nossa postura diante do erro, qual deve ser? Erro nosso e erro do nosso semelhante, Renato? A postura, sem dúvida nenhuma, deve ser a da paciência, a da tolerância, da reflexão. Não aquela paciência indolente que aceita pacificamente todas as coisas, mas a paciência operosa, aquela que busca a alternativa e que sabe que ela será alcançada, seja aqui neste plano, seja no plano superior. Nada acontece por acaso. Aquele que tem a noção da verdade, da vida futura, da providência divina, que sente isso a todo instante na vida, sabe que o sofrimento, a dor, ela é proveniente da ignorância. Então nós temos que enfrentar a ignorância do próximo, a deficiência do próximo, o mal que eventualmente ele nos causa em razão disso, com a tolerância que Jesus teve conosco. Ele pediu para o Pai que perdoássemos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E estamos conversando hoje sobre o livro Compreendendo a Dor Humana, uma proposta de tratamento espiritual na Casa Espírita. Renato, qual a razão da dor? E por que Deus permite que soframos tanto? Seria um castigo de Deus? Não, meus irmãos, não há necessidade de nós nos martirizarmos e principalmente lançarmos blasfêmia contra Deus achando que Deus nos castigaria ou nos castiga. Ele permite que esse incômodo, o mal-estar, numa palavra, que a dor venha ao nosso encontro como o alerta, como nós estávamos falando no bloco anterior, o alerta como uma providência divina a nos dizer que algo está equivocado, mas fiquemos convictos de que nada, nenhuma dor durará para sempre. As aflições, elas duram o tempo que deve durar para que sejamos esclarecidos, para que possamos amadurecer, né? Nós lembramos aqui da evolução da humanidade, o quanto o sofrimento foi importante no sentido do homem carregar o seu suprimento nas costas, né, com esforço físico, até que ele descobrisse a razão e a importância da atração animal, né? Também nós temos N exemplos de sofrimentos que não vieram como senão para nos mostrar a forma de sofrer. Erroneamente, nós achamos que todo sofrimento é resultado de um equívoco, de um mal, né? Mas analisemos o sofrimento, por exemplo, de Jesus. Por certo, Jesus não havia nada a expiar, nem a pagar. Mas ele sofreu para nos mostrar como sofrer. Ele não foi um teórico. Ele nos mostrou lá na prática a sofrer com resignação, confiando e tendo a paciência de entender o estado da humanidade que estava naquele momento, né? Uhum. E temos outros exemplos como Francisco de Assis, né? Nós temos o sofrimento da mãe, que quanto sofre a mãe ao ver o seu filho sofrendo, que não, raras vezes a mãe não diz, eu queria estar no lugar do meu filho. Então esse sofrimento é um sofrimento doação, é um sofrimento abnegação, né? Mas esse sofrimento que nós entendemos, que somos resignados, ele vem como o bálsamo, como curando as feridas e principalmente tenhamos a esperança, meus irmãos, de que a vida futura e a vida presente bem vivida, respeitosa, digna, né? Aprendendo o caminho do amor, não crescendo apenas pelo sofrimento, né? Porque nós temos duas vias de crescer, pelo amor e pela dor. A gente cresce pelo amor, pelo caminho da retidão, do respeito ao próximo. Tudo isso vai cobrindo essa multidão de sofrimento até a gente sanar todas essas crises, né? Renato, o capítulo 4 do livro lembra-nos do homem como um ser psíquico. Que importância tem esta verdade no tratamento espiritual? É uma ideia desenvolvida pelo livro como se nós estivéssemos fazendo uma construção de uma proposta, né? Onde nós apresentamos o indivíduo, o ser humano, como ser integral, lembrando da nossa tríplice concepção. Nós somos um ser complexo. Nós não somos corpo, nós somos espírito utilizando um corpo. E nós temos um elemento de ligação, que é o perispírito. Que razão, que importância esses três elementos têm na composição da nossa vida, né? Porque o espírito, como ser inteligente, tem a condição do raciocínio, tem a competência, inclusive, de, em raciocinando, encontrar o motivo e a razão do que sofre, né? E esse sofrimento espiritual, essa ignorância espiritual, ela vai refletir não só psicologicamente, mas todas as nossas ações refletem no nosso perispírito, que acaba por se acomodar lá no nosso corpo. Então, toda a gênese das nossas dores, dos nossos sofrimentos, tem uma origem espiritual. Uhum. É lógico que isso não quer dizer que nós tenhamos que apenas nos preocupar com o espírito e deixar o corpo.
Não, nós temos que cuidar dele. Às vezes esse sofrimento, essa dor, essa doença física que nós temos, ela já instalada no corpo, nós precisamos tratar dela. Mas nós não podemos esquecer do ser que somos. Nós somos seres espirituais, né? Renato, fale-nos sobre a abordagem do capítulo 8, a terapia do Evangelho. O Evangelho de Jesus tem mesmo esta característica terapêutica? Marli, eu gostaria de pedir permissão para que a gente também pudesse falar, englobar aí nesse raciocínio, além do capítulo 8, falar do capítulo 9, que fala do terapeuta Jesus, né? A terapia do Evangelho segundo Joana de Ângeles, o Evangelho é o mais belo livro de poemas de vida que nós já tivemos na Terra. A história de Jesus é a história mais narrada e contada de todos os tempos. A presença dele é tão singular na humanidade que a história se divide entre antes e depois dele, né? Então nós temos ali, nesse tratado de psicologia, nesse tratado de sociologia, que é o Evangelho de Jesus, todas as indicações e as informações necessárias para que nós possamos tratar da nossa vida com dignidade, com respeito, né? E o terapeuta Jesus, é importante nós olharmos com o olho clínico, identificando em Jesus esse terapeuta que era, notem bem como ele, ao falar com o jovem rico, como ele se comportou. Quando ele tratou com o centurião, né, que foi pedir socorro para o escravo dele que estava doente, a mulher equivocada que foi pega em adultério, Jesus, via de regra, ele dizia, se dirigindo àquele que o buscava, buscando a sua terapia, a sua opinião, ele sempre perguntava: você confia? Você crê? A sua fé te curou. Então é muito importante que nós tenhamos a empatia, que nós tenhamos a colaboração, a adesão no processo de cura. Jesus era mestre nessa condição, né? Como terapeuta mestre, magnífico que era, ele sempre escutou com tolerância e não deixou de falar aquilo que era necessário que se falasse. Ao atender o doutor da lei, ele falou aquilo que tinha que ser falado com relação à reencarnação, que é da justiça de Deus, né? Está na gênese da justiça de Deus o processo reencarnatório, explicando muitos dos problemas das dores que nós enfrentamos hoje. Então Jesus, conhecedor de todas essas ciências, dominando todas essas razões, todas essas possibilidades, ele sabia tratar do problema e a pessoa saía com outra visão, com outra condição de se recuperar plenamente. Muitas vezes, instantaneamente, eram curados. Por isso é o médico das almas, né? O médico das almas. Renato, que lenitiva a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, pode trazer para o sofrimento humano? O lenitivo é do conhecimento, meus irmãos. O espiritismo traz para nós uma máxima que é imorredora. Fora da caridade não há salvação. Apresenta para nós o Deus Pai, que é divino, que é amor. Nos apresenta o mundo espiritual, mostra de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, para onde nós vamos. Então todos esses conhecimentos dão pacificação à nossa alma, a fim de que a gente possa enfrentar as dificuldades. O Espiritismo não resolve o problema de ninguém, apenas nos dá a chave da compreensão para que nós possamos enfrentar os problemas e tenhamos o mérito de resolvê-los. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco.
O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o livro Compreendendo a Dor Humana, uma proposta de tratamento espiritual na Casa Espírita. Renato, o tratamento espiritual tem eficácia nas aflições físicas? Como tratar os problemas como os vícios do álcool, do fumo, das drogas? Uma boa pergunta. Lembremos, antes de qualquer coisa, que na casa espírita, ou tratamento espiritual, seja qualquer metodologia utilizada para tratamento, nós não iremos substituir um tratamento físico, né? Somente o médico pode dar-lhe alta de tratamento que esteja fazendo, principalmente desses problemas, né? Mas sem dúvida nenhuma, a casa espírita e o tratamento espiritual têm condições de te auxiliar nessa problemática física. Porque, como nós dissemos antes, nós somos seres psíquicos, nós somos a origem, a gênese dos problemas ou das soluções. E esse pensamento, esse agir nosso, que dá dinamismo no nosso ser, ele impregna toda a nossa camada psíquica, o nosso manto psíquico, né, o nosso corpo perispiritual, que reflete no corpo. O processo também de cura é inversamente nesse sentido, né? Onde nós vamos procurar a consciência, nós vamos procurar saber dos motivos, mudar os nossos comportamentos a fim de que nós, no processo de reforma íntima, possamos auxiliar com otimismo, com o bem viver, com alegria, com o entusiasmo, com a prática da caridade, com suportar as dores do próximo, né? A indignação do semelhante, né? A ofensa. Nós vamos tratando desses problemas. O passe magnético, a água fluidificada, a utilização da ação magnética na casa espírita tem ação muito particular no auxílio dos tratamentos físicos de toda matiz. Temos visto cada vez mais em nossa sociedade as crianças e os jovens envolvidos em grandes aflições, como a depressão, os conflitos familiares, o suicídio. O tratamento espiritual é indicado para nossas crianças e jovens, Renato? Meus irmãos, o tratamento espiritual, o livro que fala desta terapêutica, ele nos leva à compreensão de que nós somos seres eternos. Toda criança, todo jovem, todo adulto é um ser eterno. Já viveu antes, tem uma história, continuará vivendo e viverá sempre. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. Ela é um caminhar sempre. Então, a criança e o jovem, ele é como esse espírito reencarnado, aquele detentor de virtudes e de problemas. E nessa fase, começa a despontar os problemas dessa natureza, depressivos, ainda mais nessa aflição que a humanidade vive pela conquista do ter e não do ser. Nós precisamos estar preparados para isso. Então, o processo depressivo é muito bem tratado no tratamento espiritual, porque é um conjunto de ações. Nós temos salas específicas com material voltado para a criança, para o jovem, alertando, trazendo a mudança de pensamento, né? A uma onda de vibração, uma onda de pensamento, de ações, a fim de que crie o bom hábito no indivíduo e ele, conhecendo, inclusive a criança, desde criança, tendo essa noção, possa auxiliar
nos tratamentos que eventualmente nós viemos a fazer e principalmente ser médico de si mesmo, a autocura que é muito importante. Renato, que papel tem a família no tratamento infanto-juvenil? É fundamental, é muito importante, não só no tratamento espiritual, mas qualquer tratamento que se submete o indivíduo, a família, que é o ser amado, que é aquele que ama, tem o amor do parente, da mãe, do filho envolvido, tem o ingrediente que é o ingrediente de Deus. Deus é amor. Então a família se envolver, a mãe levar a criança ao tratamento espiritual, toda vez que identificar um problema, seja ele qual for, né? Encaminhar as crianças, os jovens ao tratamento, insistir eventualmente com o processo, é muito importante para que nós tenhamos êxito e uma sociedade mais feliz. Uhum. Renato, deixa uma mensagem para aqueles telespectadores que estão necessitando de consolo nesse momento de dor, de aflição. Meus irmãos, nós queremos dizer a todos vocês, ame. A melhor terapia para os nossos problemas é o amor. Procuremos o amor através da conduta digna, no respeito ao próximo, na tolerância com os infelizes, mas também procuramos amar a nós mesmos, cumprindo a tríplice concepção do amor que Jesus indica, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como amamos a nós mesmos. Uhum. O amor resume todas as leis e todos os profetas, segundo o próprio Jesus nos disse. Muita paz. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação. Agradecemos a presença do Renato conosco hoje e também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.